Olá pessoal, boa noite. Estamos começando agora mais uma live aí com a Rural Eventos. O Teteu está aí presente já, o pessoal do CB Agroflorestal. Nós estamos juntos aí, hoje nós vamos participar com o Marquinho Vilela, nosso amigo treinador de cavalos e cavaleiros lá da cidade de Lavras. Eu acho importante salientar isso, que ele é treinador de cavalos e cavaleiros, porque a gente precisa de ambos bem treinados, né? Às vezes eu posso mandar um animal para o CTE, igual do nosso amigo Teteu, que está participando aí, e tantos outros, e ele dará conta desse animal, fará um ótimo treinamento. Mas também devemos capacitar as pessoas e a gente também. A gente receber esse treinamento, ter conhecimento, para usar não somente para animais de pista, mas no dia a dia também. É importante a gente saber sobre equitação, para a gente poder tirar proveito do nosso animal da melhor forma possível, sem ser agressivo a eles. Então estou aguardando o convite aqui do amigo Marquinho, já já ele já vai chamar a gente para fazer essa live. Quem tiver alguma dúvida pode mandar, o Marquinho é um cara que tem conhecimento, o Flávio, o Bruno, o pessoal da UFLA aí, em peso, o pessoal conhece o Marquinho aí muito bem, sabe da capacidade dele. Aí, Marquinhos, boa noite. Seja Boa noite, galera. bem-vindo. Boa noite. Tudo Tudo bem? jóia? Joia. Tudo bom. Nós já estamos aí com 30 pessoas aí, começando a transmissão com você. E gostaria que você se apresentasse para nós. Eu já falei um pouco sobre você, do seu conhecimento, aqui no início. E aguardando aí, uma pessoa ligou justo nessa hora, mas cancelei aqui. Você poderia falar um pouco para nós quem é o Marquinho Vilela, como você atua, o que você faz hoje, Tá, para a gente dar início nessa prosa? vamos lá. Vamos lá. Boa noite para todo mundo aí. Eu sou o Marquinhos Vilela. Eu sou treinador de cavalos eu treino cavalo desde 1996. A minha história começa treinando cavalo na fazenda normal, igualzinho todo mundo. E sempre tive um interesse muito grande por cavalos que tinham um desempenho funcional legal, desde aquela época, desde criança. Atrás disso e estudando para ter cavalos cada vez melhores, independente de raça, que eu costumo falar que eu não sou de raça nenhuma, não me vinculo à raça. Eu sou um treinador de cavalos, eu sou um domador de cavalos. Eu fui estudando algumas linhas que existem no mundo. Então, eu estudei um pouco do western no início. Depois me envolvi com adestramento clássico e fiquei alguns bons anos praticando isso. Competi em equitação de trabalho, exportei cavalo, vendi cavalo de adestramento para os Estados Unidos, cavalo de equitação de trabalho. Tudo com o intuito de melhorar os animais que eu tinha em casa. Depois voltei a Olha, estudar novamente a parte de rédeas, western, e reforçando que tudo para o nosso cavalo, o cavalo que eu tinha em casa. Eu queria um cavalo com um bom desempenho, independente de ser manga larga machador, de ser lusitano. Eu queria um cavalo que funcionasse. Tá? Então, todos os meus estudos foram para isso. E aí, hoje eu estou maravilha. treinando em tudo. Marquinhos, você tocou num ponto aí interessante. Você, independente do cavalo, você queria tirar o bom desempenho desse cavalo. Um outro treinador, eu já fui aluno seu, um arrependimento que eu tenho de Lavras. Eu fiquei morando em Lavras 10 anos, e no último ano que eu fiquei em Lavras, que eu fui fazer 3 meses de curso com você, Foi. e me trouxe uma gama de conhecimento nesse pouco tempo. Eu fico imaginando se eu tivesse feito Deus do começo. Aconselho o pessoal a fazer. Sim. Mas você, assim como o Rodrigo Mão, que é outro treinador que eu respeito muito, ele falou que primeiro a gente tem que pensar cavalo, depois ver a particularidade de cada raça. O nosso público é muito Exatamente. voltado para o marchador. Nós vamos acabar trabalhando mais nessa linha do Sim. marchador. Mas o Mão, ele tem razão nisso. É cavalo, trabalha-se cavalo, depois que a gente vai para a particularidade de cada um. Com certeza, não tenha dúvida disso. O que eu acho com relação ao treinamento de cavalo é que a gente precisa de fazer, independente da modalidade, a gente tem que atuar de uma forma muito correta na doma. O princípio de tudo é a doma, é o coração de tudo. A doma é a mesma, não interessa que modalidade que a gente vai fazer. Doma é um período de escolarização.
que o cavalo depende disso para a vida toda, né? Conhecer os conceitos, conhecer os efeitos das ajudas, ou seja, eu ensinar esse cavalo a me carregar e ensinar esse cavalo, criar com ele uma linguagem. Isso é um fato, isso independe de raça. A partir daí, o que eu penso? A pessoa tem que entender o regulamento de determinada modalidade para praticar os exercícios necessários para atingir um desempenho legal naquilo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E essa questão de doma, a gente ouve falar muito em doma racional, tudo. Você roda muito. Você acha que, apesar das diversidades, o pessoal está num caminho bom? Como que você tem essa percepção no treinamento que você dá na sua casa aí, do pessoal que chega para você treinar? Alex, tanto na minha casa quanto nos aras que eu dou assistência, nos lugares que eu atuo dentro da raça, dentro do marchador, a maior deficiência que eu encontro é na doma. O que eu tenho percebido é que as pessoas têm procurado treinar os cavalos, mas não têm preocupado em domar os cavalos. A sensação que eu tenho é que eles estão pulando a doma. Não está existindo doma mais. Entendeu? O cavalo vai quase que direto para um processo de treino de marcha. E atrás disso a gente tem uma infinidade de problemas. Desses problemas, eu já estou vendo uma pergunta aqui do Aras Apóstolo Primo. Marquinho, vejo animais lusitanos atingir maturidade depois dos 10 anos. O que acontece? Então vamos lá. Não é uma questão. Sim, mas veja bem, isso não é uma questão de raça, né? Quem faz isso somos nós. É o regulamento de determinada raça, é um mercado que exige um cavalo muito rápido. Isso põe pressão no treinador e ele tem que acelerar aquele cavalo. Não é uma questão de maturidade da raça. São cavalos. Cavalo é cavalo. O cavalo vai ser maduro a partir de quê? 8 anos, 9 anos, né? Isso aí é igual para todo mundo. O que, na verdade, somos nós que estamos interferindo nisso. No lusitano, existe um processo de apresentação que o cavalo vai subindo, vai galgando, né? Essa escada. Um cavalo de 4 anos ele faz um tipo de prova, com 5 anos ele faz outro tipo de prova, até chegar na categoria principal. Então é muito mais a gente do que os cavalos. Perfeito. A gente sempre trabalha, escuta no dia a dia, quando conversa com pessoas mais vividas, experientes como você, assim, no cavalo, que fala-se muito assim, falta cultura equestre. A cultura equestre para o brasileiro é simplesmente montar no cavalo e sair e saber executar. O que você fala para nós a respeito do que, no seu pensar, o que é essa cultura equestre? Alex, vamos ficar restrito à nossa raça aqui. Vamos falar do marchador. Olha como que a coisa, com o passar dos anos, de certa forma, piorou. Tá? Se você pegar os criadores antigos, nas antigas fazendas, e comparar com o que acontece hoje, é muito diferente tudo. Por quê? Porque a ideia que eles tinham era de selecionar um cavalo que tivesse aptidão, que tivesse resistência, que tivesse andamento, mas todos usavam o cavalo basicamente para o trabalho. Por que eu estou falando isso? A tradição vem desses caras. A tradição não é a gente que está criando ela agora. A tradição que existe no marchador é deles. E com o passar dos anos, o pessoal foi esquecendo disso. Eu acho que a tradição hoje ela não existe. Então é uma coisa perdida. Eu acho que... Hoje o mercado, a gente vê potras que ainda não foram montadas, já tendo comercialização de embriões dela. Então, como atestar a qualidade final do animal, que é a sela, a índole, temperamento, né? Exatamente. Se ainda não foi montado. Eu acho que a gente não pode perder essa velha escola. Não estou falando que não possa ter evolução em outros aspectos. Né? Uma vez eu vi um cara falando que a tradição
só é bem-vinda quando ela não atrapalha a evolução. E é verdade. Mas a gente não pode esquecer essa velha escola, a gente não pode esquecer o que esses caras fizeram. Que tudo que existe hoje foi por conta deles. E os novos têm a tendência de não. Alguns não ouvem. Você está entendendo? Acha que aquilo está ultrapassado e não está. Entendeu? O cavalo, quanto mais moderno o marchador fica, mais nas origens ele está voltando, né? Os melhores estão vem daqueles cavalos antigos, modernizou, mas respeitando aquele princípio. O Milim fez uma pergunta boa aqui. Uma turma aí, muita gente presente com a gente, o Léo Ferrador, que tem um trabalho excepcional, é importante para o cavalo também, no ferrageamento, mas o Milim perguntou o que você acha do marchador aí, essa quantidade de gente montando em cavalos jovens, né? Cavalos antes de completar 3 anos. Que isso, tem cavalo aí antes de completar 2 anos, o pessoal está fazendo a tal da passadinha de perna. Pensando no cavalo, o que você fala como treinador de cavalo, essa passadinha de perna num potro ali de 1 ano e meio, 2 anos, o que você comenta sobre isso? Olha, eu acho, a minha opinião, que é um verdadeiro absurdo. Por vários motivos. O cavalo não tem maturidade nem física e nem mental para isso. Né? Se a gente for ver sobre o ponto de vista do cavalo, é tudo muito precoce. Não há essa necessidade. Isso não vai. Qual que é o tempo que a gente vai ganhar fazendo isso? Isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, só tende a prejudicar, né? Só tende. Você quer ver uma coisa? Olha o volume de cavalo mancando dentro da raça. Está respondido. É um volume. O imediatismo às vezes deixa da gente ter muitos animais bons, né? Exatamente. Exatamente. Então eu sou totalmente contra. Marquinhos, dentro dessa linha, você falou no início da nossa conversa que a doma bem feita, ela vai valer a vida toda do animal, né? Ela vai refletir na vida toda. E a gente vê que o criador às vezes compra um potro por 10 mil reais, 15 mil reais, compra a melhor ração, suplementos, que às vezes indicação, lançou alguma coisa, está comprando, e na hora de domar, sequer vai lá certificar como que é o manejo do tratador. Então, que recomendação você dá para essas pessoas que têm aí os seus animais que vão levar para ser domado? O que eles devem observar quanto aos treinadores? Que dica você dá aí? Que pontos devem ser observados? Eu acho que quando a gente vai escolher, a gente tem que tentar um local com pessoas que promovem para o cavalo uma vida o mais próximo do natural possível. Começar por aí. A gente tem que interferir pouco nessa história do cavalo. É claro, eu não estou aqui defendendo que cavalo não pode ficar em baia, questão de maus tratos, não é isso. Mas quando a gente tende a respeitar um pouco mais a natureza dos animais, isso reflete em desempenho para a gente. Por quê? Quando a gente tem um cavalo que não quer trabalhar, por que ele não quer trabalhar? É da família dele, foi causado pelo manejo. Então a gente tem que procurar um local, conhecer realmente o treinador, ver o conceito de treino, para poder escolher. Um treinador que realmente consiga adequar o tempo do cavalo ao tempo do mercado. É uma coisa bem difícil de conseguir conciliar, porque o mercado é muito rápido e o tempo do cavalo não é. Por que eu estou te contando isso? A primeira coisa que eu escuto quando eu dou assistência é assim, mas isso que você está ensinando vai demorar. Vai demorar como? Se em 6 meses a gente tem um cavalo fazendo o que a gente propôs para ele, ao passo que no que vocês estão fazendo, ele vai chegar com 6 meses cheio de coisa para corrigir. Porque lá no começo o cavalo com 1 mês está parecendo um cavalo de 3 meses e o meu está parecendo um cavalo de 1 mês. Eu não posso pular essas etapas. Então, o treinador tem que saber isso. Ele tem que ter uma certa experiência para ele conseguir passar para o proprietário uma projeção. Olha, com 6 meses, o cavalo vai estar mais ou menos assim.
E não, é um erro eu querer um cavalo com 60 dias de doma igual um cavalo de 6 meses deveria estar. Isso vai me trazer problema. Então tem que conhecer o treinador nesse sentido. Perfeito. Teve até uma pergunta aqui também do Wellington, de Guapé, a respeito se a doma de muar difere da doma do cavalo, do equino. Tem diferença? Que diferença seria? O que pode ser? Tá. O que eu percebo, inclusive estou domando um burro meu que eu comprei agora. O processo é o mesmo, a comunicação é a mesma. A minha forma de comunicar e a forma que ele me lê é a mesma. O que muda bastante é a perspicácia. O muar é mais perspicaz. Eu não entendo que ele seja mais mal, que nem o povo fala. Na verdade, isso é um comportamento de defesa. Então, se ele é mais assustado, eu preciso de ser mais cauteloso para não despertar nele esse sistema de autopreservação de fuga e gerar todos aqueles problemas que a gente sabe que os muares dão. Então, eu só acho que é uma questão de abordagem, não de técnica que muda. Marquinhos, deu uma cortada aqui. Tá. Vocês estão vendo aí, tá tudo ok? Tudo ok? Marquinhos, seguinte. Até a Elisana fez um comentário aqui sobre uma crítica que os criadores têm, que o maior gargalo da raça, imagino que das outras raças também, é a falta de mão de obra. Mas eu vou fazer uma implementação sobre o meu ponto de vista. E eu trabalhava com o Núcleo do Sul de Minas na parte de organização de cursos, e eu falava que cursos, os quais os peões participam, era importante também os patrões participarem, porque você instrui o apresentador, o domador que está fazendo o curso com você, que precisa de pelo menos aí 6 meses para fazer uma doma básica. E o proprietário quer que o animal fica pronto em 2 meses. Que sugestão você dá para diminuir essa discrepância? Porque está faltando conhecimento, às vezes, não no domador, ele está sendo cobrado por aquilo. E aí? Como ele se posicionar frente a isso? Alex, é uma coisa muito delicada, né, na verdade. Por quê? Essa sugestão que você deu do proprietário participar de curso, o que eu percebo é que às vezes eles participam e chegam em casa, parece que eles não foram no curso. Né? Eles não conseguem, Eu acho que ao passo, conforme o cavalo for, o peão for domando o cavalo em casa, tá? E conseguir mostrar o resultado dentro de um prospecto, esse cara vai começar a ficar convencido. A gente tem que trabalhar com fatos. Então, você aguenta a molação 1 mês, você aguenta 2 meses, o cara tá falando, mas o cara tá vendo o cavalo evoluir. A questão é que a gente tem que mostrar evolução. Porque é uma questão de um conceito que não existe. Eles não têm esse conceito. Não tem. Quando eu faço uma proposta, é muito simples. Se o cara não aceitar, eu não trabalho lá, porque mágica eu não faço. Você está entendendo? O que a gente tem que convencer? Se a gente, olha, o maior benefício, o primeiro benefício que a gente vai ter dentro do marchador, fazendo uma programação de doma correta, é diminuir lesão. Eu acho que isso já é forte o suficiente para convencer um monte de gente. Uai, às vezes você perde um investimento de vários exatamente. milhares de reais aí. Se o cara que fez o curso ele conseguir montar um programa e apresentar para o patrão dele, olha, o objetivo é esse, eu vou fazer isso porque vai diminuir lesão, eu vou fortalecer aqui, tá? Se apresenta um projeto, os caras se convencem. Se você não conseguir fazer aquilo, vai tudo por água abaixo. Mas eu acho que o maior gancho para a gente convencer o proprietário hoje é diminuir lesão. Vai diminuir gasto com medicamento, vai ganhar tempo no animal, que se ele parou, Alex, vai parou 1 mês. Você perder aquele tempo. Você está fazendo um potro. Imagina, você tem 6 meses para fazer um potro. O cavalo mancou. Ele fica parado 30 dias, 40 dias, comprometeu tudo. A gente sabe que para cada dia parado, são 3 para recuperar de treino. Então, um cavalo parado 30 dias,
ele gasta 3 meses para recuperar o que ele perdeu. Perfeito. Então, Olha para ver, olha, é matemático, né, Marquinhos? os estudos estão É aí para matemático isso, o negócio. né? Os estudos estão aí para dar suporte para nós que somos cavaleiros. Olha, uma pergunta boa do Aras do Mirante. Quais características morfológicas ajudam mais ou dificultam mais na hora da doma? Isso interfere? Muito bom. Demais. A primeira coisa que eu descarto num cavalo, se ele apresentar, já é uma coisa bem complicada, é ele ser menso. Cavalo menso é o que tem a cernelha mais baixa que a garupa, se tiver alguém aí que não sabe o que é. Segunda No coisa, marchador, os machos nem dão registro, né? segunda coisa, linha de dorso muito fraca. Uma linha de dorso mal dirigida, entendeu? E fraca. Isso também vai dificultar bastante. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um cavalo que precisa de ter, aliás, todos precisam de ter engajamento. O cavalo, para ter um engajamento de posteriores, ele tem que ter uma ação muito legal na região da anca. A garupa dele tem que abaixar. É muito comum a gente ver um cavalo muito maquinado de perna, lá pernão, e uma garupa muito rígida. Isso, ele vai ter dificuldade de transferir o peso dele para trás. Se esse dorso é ruim, fica assim absurdamente difícil para o cavalo executar isso que eu estou falando. Então eu quero, primeira coisa, um dorso bom, tá? Cernelho de preferência mais alta que a garupa, um pescoço de saída alta, uma garupa potente, uma garupa comprida e musculada para conseguir puxar esse peso para trás, são as características que eu busco. Uma espádua bem comprida, uma espádua bem angulada, vai melhorar a movimentação, entendeu? Isso é uma coisa funcional para qualquer raça. Mas na ordem eu vou no dorso. Dorso ruim eu já descarto, entendeu? Então, um cavalo pouco selado, Vai dar trabalho. desaconselha. Existe hoje, Alex, inclusive eu faço aqui em casa, eu tenho feito. Existem técnicas que a gente faz do chão para fortalecimento muscular, para melhorar a restrição de movimento. Existe isso. Existem profissionais, né, que apresentam esse trabalho para a gente. Mas é uma coisa que, na raça nova, pelo que eu nunca vi ninguém usar. Eu tenho usado na minha casa. Eu tenho usado isso nos lugares que eu dou assistência. Se fizer bem feito, a gente consegue melhorar muito. Mas numa equitação tradicional, a coisa complica se a gente não tiver essa ferramenta. Perfeito. Inclusive, Marquinhos, eu tive com o Teteu lá no Centro Equestre do Castelim, e ele falou que vocês estão dando consultoria lá, né? Você também trabalhava com o Luciano quando esteve lá. Uhum. Todos elogiaram demais seu conhecimento. E o Teteu falou: Alex, eu estava com a égua aqui, eu já estava para desanimar com ela. Uhum. Ela já tinha passado por outros lugares. Eu não estava, chamei a Alice aqui, ela é mais. Tem as técnicas dela também. Nós dois conversamos, trocamos ideia. Eu acho legal esse bate-papo. Mas o Marquinhos veio aqui, pediu para montar na égua. Eu saí na égua, depois voltou. A égua saiu toda atrapalhada, eu não responsiva a nada. E na hora que ela chegou, ele tirou a sela dela, fez os exercícios do chão. Na hora que eu passei para cima, a égua parece que foi feito um milagre. Uhum. Então, esses exercícios que você falou são os milagres? Então, cara, deixa eu te falar o que foi lá. Na verdade, era uma coisa muito mais comportamental que estava limitando a parte física da égua. Sabe? Era muito mental, muito mental. O que eu fiz foi criar uma linguagem com essa égua do chão. Porque o que eu faço, Alex? Tudo que eu quero ensinar montado, eu começo no chão. Por quê? Porque é muito mais fácil para o cavalo fazer, não tem peso em cima dele. Então, fica lógico para o cavalo. Eu ensino uma coisa do chão, ele começa a compreender. Se o cavalo entende, ele começa a relaxar. Quando eu monto, eu repito a mesma coisa e a coisa desembola. O negócio começa a acontecer de forma muito mais simples. Já fixou. Não é uma novidade mais. E veja bem, isso num dia a gente fez isso. Entendeu?
Então, a gente tem que fazer o cavalo entender o que a gente quer. O cavalo tem que entender para ele fazer. Eu não tenho que fazer ele fazer. O que eu vejo são as pessoas montando e exigindo do cavalo algumas coisas, o cavalo não tem opção e ele acaba fazendo. Agora, quando eu tenho a preocupação real de ensinar o meu cavalo, o desempenho dele é outro. A performance é completamente diferente. Isso cai com a pergunta que o Aras Apóstolo Primo fez aqui. Qual seria uma iniciação básica para o treinamento de um cavalo? Ele citou pista aqui, mas você meio que respondeu aí, né? Ensinar o que ele deve vir a fazer, né? O que você aconselha? Como seria esse treinamento básico com um trabalho de pista? Tá, olha só. Não vou falar para cavalo de pista, eu vou falar para todos. Isso é para tudo, tá? Não vou falar todas as etapas, mas eu vou falar o que é o mais importante, eu acho. Depois que a gente criou uma linguagem de comunicação, a gente tem que criar uma linguagem de comunicação com o cavalo. Porque o cavalo me lê muito mais do que eu leio ele, porque ele é preso. Então, tudo que eu estou fazendo, ele está avaliando. Às vezes o cara não tem uma intenção ruim, mas ele transmite uma coisa errada para o cavalo e o cavalo fica reativo. Sem o cara ter essa intenção, porque ele não sabe comunicar. Passado essa fase, a gente criou essa linguagem. Tudo que eu quero ensinar para o meu cavalo, para um cavalo, principalmente um cavalo que vai desempenhar um papel esportivo, é que a minha mão mexendo na rédea, faz ele ligar a perna. A minha perna atuando na costela faz ele ligar a perna. Ele tem que relacionar rédea com perna e minha perna com a perna dele. Que é o motor do cavalo. Tudo é ali. Se o cavalo não relacionar. Por quê? Se eu mexo na minha rédea, ele tem que encolher a garupa. Não estou falando em puxar para esbarrar. Encostei, ele abaixou a garupa. Você está entendendo? Pus a perna, ele abaixou a garupa para acelerar, igualzinho uma lancha a hora que acelera. Eu preciso de ensinar isso na doma. Com indicações, nada puxado. Você está entendendo? Não adianta puxar. É isso que assim, o resumão da doma. Essas relações. O Marcelo Cabral, ele fez uma pergunta aqui. Marquinhos, fala um pouco da linhagem que você mexer nos animais na parte de doma e acabamento dos animais. Eu penso que deve ser das escolas, né? O que você usa aí na parte de mexer dos animais, na parte de doma e acabamento dos animais? As linhas de pensamento, o que você gosta de fazer, o que você indica fazer? A primeira coisa que eu falo para todo aluno é que tudo funciona. Então, a pessoa, quando vem me questionar técnica, não precisa questionar técnica. Tudo funciona. Não tenha dúvida. Você vê cavaleiro desempenhando bom papel com técnica completamente diferente uma da outra. Então, o que manda muito mais o cavaleiro do que a técnica. Né? Eu costumo dizer que conhecer técnica não te faz bom cavaleiro. Se fosse assim antigamente, aqui no sul de Minas, não ia ter bom cavaleiro. Era uma coisa restrita a essa micro-região. Então quer dizer que não tinha bom cavaleiro? Uhum. Né? Então, o bom cavaleiro, ele pode não conhecer muito exercício, mas ele se comunica bem, ele faz o cavalo dele entender o que ele quer e o cavalo desempenha um bom papel. Sensibilidade, né? Exatamente, a comunicação. Primeira coisa que eu penso é isso. Agora, com relação à técnica, tem a linha do adestramento clássico, tem a Western, tudo funciona. Eu, Marquinho, eu mesclo um pouco das coisas. Por quê? Porque eu acho que introduzindo primeiro no treino as técnicas Western, a gente ganha tempo. Eu acelero um pouquinho o processo e dou acabamento com os exercícios clássicos, quando necessário. Quando necessário. Faço dessa forma, quando necessário, né? Eu vou fazer uma prova de equitação de trabalho. Então eu preciso de ter um cavalo fazendo todas as flexões. Porque eu vou precisar delas nos exercícios, eu vou precisar dela nos obstáculos. Não, eu vou treinar um cavalo de marcha. E chegou um fenômeno na minha mão, por exemplo. Se ele for, eu terminei a doma, ele está perfeito, para que eu vou ficar ensinando ele e enchendo ele de botões e complicar essa equitação? Não preciso. Então você não... Cavalo não é receita de bolo. Cada um você traça
de uma Ele maneira. que te dá a resposta. E principalmente observando o fim daquele cavalo. Pensa, num concurso de marcha, eu preciso de fazer uma pirueta ao galope? Não. Não está no regulamento. Tem que fazer isso. Então, para que eu vou ensinar isso para ele? Você está me entendendo? Perfeito. Eu vou ensinar o que eu preciso. O que ele precisa para fazer uma boa prova funcional. Mas isso a doma já ensinou. Um cavalo bem domado, ele está o quê? Ele transferiu o peso para trás, ele para bem, ele vira bem nos pés, que é o rollback, ele galopa nos dois pés, ele salta. Isso faz parte da doma. Isso o cavalo domado tem que fazer. Entendeu? Isso é o basicão. É o basicão. Então, técnica, escola, você pode usar o que você quiser. Sim. Eu vou sair daqui de Lavras a pé, bike, carro, eu vou chegar a Lavras. Eu tenho que ver qual vai ser mais conveniente para mim. O cavalo, Exatamente. mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? O que muda, Alex, também, eu falo assim, o que diferencia hoje os cavaleiros não é a técnica, é essa preocupação com a relação comportamental, porque a técnica hoje está aberta na internet, cara. Há 20 anos atrás, era restrita a informação, quase ninguém tinha. Então, se aparecia com uma técnica nova, você virava o bam, bam, bam. Hoje todo mundo sabe. Tem live toda hora, você entra no YouTube, tá todo mundo dando aula. Então, a técnica em si, você aprende aqui, ó, na internet. Agora, o que diferencia um do outro é a capacidade de aplicar, é a capacidade de leitura do cavalo, perceber o cavalo. E isso começa esse é um funil grande. Quando eu fiz as aulas com você, igual no início a gente falou, né, nós falamos, eu notei que você primeiro desconstrói para construir. Exatamente. A gente chega pensando, não, eu sei andar a cavalo, eu sei montar cavalo. Eu acho que todo mundo sabe montar cavalo. Exatamente. Subir em cima do cavalo, você montou. Mas o que fazer a partir dali, e aí a gente vê que é um pouquinho que aprende a cada dia, e esse pouquinho faz uma diferença tão grande. Enorme. Você trabalha desde 96 já com cavalo. E uma coisa que eu noto é que quando a gente vê as escolas fora do Brasil, você pega os cavalos de Viena, a caudelaria de Alter, eu noto mais cavaleiros mais velhos montando. Você não vê jovem. Exatamente. E no marchador a gente tem mania que o cavaleiro velho está ultrapassado. Não seria o contrário? Exato. 100% com você eu tô. Né? O cavaleiro jovem, olha, dizem que na escola do Hackamore eles liberavam os cavaleiros para montar com o Hackamore acho que depois de 40 anos de idade. Se eu não estou falando bobagem, eu acho que é isso mesmo. Tem que ter experiência, Alex. O jovem, ele é ansioso, ele é afoito, né? Tem que ter experiência. Quantos cavalos o cara domou na vida para poder realmente fazer uma avaliação daquele cavalo e perceber se é uma dificuldade do cavalo ou do próprio cavaleiro, né? Isso só experiência, só feeling. Não adianta. É o tempo mesmo, né? Não adianta. E falar de experiência, feeling, o nosso amigo aqui, SD Jesse, ele falou, para quem está pensando em comprar um cavalo, qual é a dica? Primeiro, o que você deve observar? Que eu sei que você é dessas consultorias também, e tal, independente da raça, o que tem ponto comum que a gente deve observar ao comprar um cavalo? A primeira coisa quando vai comprar um cavalo é definir o objetivo. O que eu vou fazer com esse cavalo? É de cavalgada? É de esporte? É de salto? É de copa de marcha? A primeira coisa, defina o seu objetivo. Definir o objetivo, gosto de um tal perfil, pode ser para cavalgada um carro de trote, vamos dizer, que não é muito comum, mas que é. Tá. Comportamento. Comportamento do indivíduo. Observar a família desse indivíduo. O que ele carrega ali no sangue dele. Se são animais fáceis de montar ou difíceis de montar. Entendeu? Então, comportamento, família, depois a movimentação junto com a morfologia. Porque não adianta comprar um cavalo lindo, com super andamento, e o cavalo é o cão chupando manga. O cara vai fazer uma cavalgada... Não tem cascaria? Não vai, entendeu? Então,
eu sempre sugiro esse comportamento, essa linhagem do cavalo, aí eu vou para o indivíduo e vou escolher aquele que tem uma boa movimentação, que tem uma boa morfologia, que vai evitar lesão. Aí eu vou ver a questão atlética do cavalo. Mas eu prefiro um cavalo menos atleta com uma cabeça muito boa do que o inverso. Um super atleta que não me deixa montar. Não vai servir. Não vai servir. Não vai servir, entendeu? Então, o cavalo tem que ter vontade, tem que ter coração. Show. Aí uma pergunta do Wellington. Cavalos que são cabresteados desde potro, fica mais fácil a doma? Ou pode adquirir alguns vícios? Será que ele está se referindo ao cabreamento de pista ou um cabreamento básico, né? Vamos falar dos dois. Pronto, fala dos dois. Eu acho que se for o cabreamento básico, o potro tem que ter. Você tem que banhar, você tem que curar, você tem que escovar. Sem criar expectativa funcional. Cabrestear porque eu preciso de manejar. Isso eu acho fundamental em tudo. Tá? O cabreamento de pista, eu sou contra. No modelo que ele é hoje, eu sou absolutamente contra. Porque a gente vê cavalo chegar lesionado para a gente domar. A gente vê cavalo chegar com problema de comportamento. Porque a gente pôs um neném para trabalhar, ué. Não tem como esperar uma coisa positiva disso. É contra... As exceções que vão dar certo, né? Claro, a maioria... Claro. Exceções existem em tudo. Mas, na média, a coisa complica. Só quem doma sabe. Na média, complica. Ser montado já é difícil para poder tirar o máximo do animal. Eu acho que puxar da qualidade da mão de obra, os treinamentos, é muito mais difícil mesmo, porque a gente não vê tanta formação de puxadores. É muito complicado, o Alex, essa questão do chão. Eu só acho que a gente colocou o cavalo para fazer uma coisa fora do tempo dele. A não ser o Augusto que mudasse o conceito. Faz uma pergunta que no começo a gente já respondeu um pouco. O Augusto Garcia. Repete que está falhando. Que você me tirasse uma dúvida. Animal novo, qual idade para pista? Vemos na raça cada vez mais animais jovens em pista. Então, a associação libera para participação em pista a partir dos 36 meses e um dia, ou seja, os 3 anos. Completaram os 3 anos. Tá, ficou um pouco, mas eu consegui ouvir aí. Vamos lá. Eu acho que se a gente tiver uma prova de uma exigência proporcional à idade, eu não vejo problema um cavalo novo fazer prova. Tá? O grande problema é o tanto que a gente vai exigir desse cavalo novo. Só isso que eu acho. Então, eu acho que teria que ter uma prova com tempo reduzido, uma exigência de performance reduzida, entendeu? Eu sou a favor disso, pode fazer, mas desde que siga essas orientações. Eu acho que a coisa tem que ir subindo aos poucos a exigência, entendeu? Um cavalo novo não pode ser a mesma prova que um cavalo velho. Nem na exigência funcional e nem em tempo. Então, aí respondendo assim, friamente, eu seria contra da forma que é hoje. Eu acho que não deveria. Deveria acontecer isso a partir de uns 4 anos. Mas o mercado não aceita. Né? Não dá. Perguntou. E o Léo Ferraz fez outra pergunta que dá para as duas aí. Existe algum preparo especial para cavalo em ecoterapia? E o Léo Ferrador, Marquinho, fala um pouco sobre ensinar o cavalo para dar o pé e a mão para facilitar para o ferrador. Na doma já tem que ser ensinado isso, né? Tem. Então vamos lá. Eu vou falar da ecoterapia. Eu não vou me aprofundar nisso porque não é a minha área. Eu vou falar como treinador de cavalo, tá? E vou falar um pouco do que eu sei. Eu sei que cavalo de ecoterapia, além de toda a questão comportamental, né? Toda aquela aceitação que o cavalo tem que ter no manuseio, para o praticante deitar e tudo mais, ele precisa de ter muita qualidade de passo.
Então, escolher cavalos com uma amplitude muito grande de passo, tá? Mas não é uma área que eu domino para poder aprofundar no assunto. Eu estou passando um pouquinho do que eu sei. A questão comportamental, não. A questão comportamental, ela deve ser feita, assim, de forma, assim, impecável. Eu preciso ter um cavalo sério, que não assusta com nada, que aceita todos os toques, que aceita os profissionais ao redor desse cavalo. Isso aí, sim. Mas a parte mecânica é andamento. Ele precisa de muito passo, tá? Uhum. Com relação a pegar as patas, nos lugares que eu dou assistência e na minha casa, a gente vai fazendo trabalhos por etapa com os animais. Então, no desmame, a gente faz um pequeno trabalho de sensibilização, de domesticação com os potros. Eu volto a trabalhar esses cavalos depois de 2, 3 meses e eu vou fazendo esses ciclos, a cada 3 meses, fazendo um manuseio nesses cavalos. Por quê? Justamente para otimizar o dia do ferrajamento. O cara que vai ferrar num lugar ou vai casquear, a cavalada está dando trabalho, ele faz 5. A cavalada é toda mansa, ele sozinho faz 10, brincando, faz 15 casqueamentos. O que a gente faz? Basicamente, depois das aproximações, a gente trabalha com stick e com bandeira nos potros, né? Eu vou usando o toque desses instrumentos nessas regiões que eles são vulneráveis. Eles vão acostumando com isso. A partir daí eu começo a levar a mão e não tem problema nenhum. É muito fácil de resolver, tá? Acho que deu uma picada aí o Alex. Alex, o seu travou aqui para mim. Repete aí. Cortou. Rio Grande. Uhum. Olha, eu acho que ainda está muito fraca. Repete, Alex, travou tudo. Em que sentido essa equitação está fraca? O que pode ser melhorado? Em que sentido pode ser melhorado? Por que está fraca? Eu acho que é uma questão de conceito. Eu não acho que sejam os cavaleiros que são ruins, sabe? Eu acho que falta informação adequada, informação correta na formação dos cavalos. Eu acho que é uma questão de conceito. O conceito está todo atrapalhado. Não tem doma. A cavalada aceita a pessoa em cima, já começa a treinar. Não existe um planilhamento no treinamento para distribuir o que é trabalho de condicionamento físico, distribuir o que é trabalho técnico, para depois entrar nos trabalhos específicos. É um pessoal que está pouco assistido, você está entendendo? As informações não são legais que estão chegando para eles. E o mercado espreme os caras. O cara tem que dar resultado sem ter conhecimento. E aí vira isso tudo que a gente conhece. Olha, a resposta é sempre a mesma. Esse tanto de cavalo lesionado, Alex, significa que o método e o processo está errado. O pessoal falou que está sem áudio. Está escutando agora? Senão... Não? Melhorou? Está escutando, Marquinhos? Eu estou te escutando agora. Está picando um pouco, mas eu estou te escutando. Será que o pessoal está me ouvindo? Dá um ok para... Ó, o meu... Então, beleza. Que tem aí hoje de atropelamento na nossa equitação é devido ao não conhecimento dos proprietários.
aquela cobrança que a gente falou deles ter que fazer o curso também. O Júnior afirmou antes ali, questão comportamental dos animais. Pode vir do manejo ou índole? Você acha que uma coisa vem junto com a outra? Como que tá? Tá. Eu acho que muito é do manejo. Claro que existem famílias de cavalo, linhagens mais complicadas, né? E é uma coisa que eu percebo que não é muito levado muito em consideração na raça. O pessoal às vezes tem um cavalo que anda muito, mas é horrível de temperamento e ele cruza normal. E isso é uma coisa, a herdabilidade é grande, né? Passa mesmo o temperamento. Mas muito é do manejo. É do manejo. As pessoas não... Eu chego em alguns lugares, o cavalo está dando trabalho e de repente ele para de dar trabalho. O que eu fiz? Eu não fiz nada demais, eu só me comuniquei certo. Então, esse problema de comunicação traz esse tipo de problema. A pessoa não consegue relacionar com o cavalo fica reativo. Porque tem as personalidades, igualzinho a gente, né? Tem cavalo que é mais ardido, outros não. E quando a pessoa não consegue ter resultado, normalmente o cara perde a paciência. Você acabou de instalar um problema no seu cavalo. Manejo. Então, eu acho que o manejo é responsável pela maior parte dos problemas. Eu já vi pessoas falar, tal garanhão é de índole ruim. E no outro lugar ele é um carneiro. Então, quer dizer, foi o manejo, né? O manejo, sem dúvida nenhuma, manejo. Isso, Alex, manejo, treino. O cara está treinando o cavalo não está entendendo nada que está acontecendo e o couro está comendo. Não vai aceitar, vai dar problema, entendeu? Marquinhos, você falou a questão do treino de planilha. Né? Não sabe aonde que vai chegar, não traça uma meta, um caminho. Ah, hoje eu faço aquilo, fulano falou que fazer isso é bom, tal exercício é bom. O primeiro caminho para o treinamento seria definir o que você quer, quando você vai alcançar aquilo e como você vai fazer isso? Exatamente. Olha, como que eu trabalho? Primeira coisa, qual que é o que o cavalo vai ter que fazer? É cavalo de trabalho ou é cavalo de esporte? O de trabalho não precisa dessa planilha. O de esporte precisa. Uma vez que a gente definiu isso, eu preciso... Normalmente a gente trabalha em 3 fases, né? Eu trabalho numa fase que é a primeira, é o treino geral básico. Você imagina uma pirâmide, que é a base dela. E ali vai ter um tempo determinado para eu fazer esse trabalho, que é um trabalho de fortalecimento ósseo, de tendões e ligamentos. Então, eu tenho exercícios para isso. Tá? Isso vem depois da doma. Eu faço a doma do meu cavalo, eu tenho que ter domínio dele primeiro. Eu vou para essa fase, depois eu entro nos trabalhos específicos. No caso de marcha, seria um trabalho de marcha. Nessa fase, o cavalo já começa a competir, já está indo para a competição. E o topo da pirâmide é a parte de competição. Então, eu tenho que ter uma curva no meu gráfico que o meu cavalo atinja. Eu tenho que ter uma projeção de competição. Ah, vou fazer a nacional, eu tenho 8 meses para treinar. O meu cavalo tem que chegar... Eu tenho que acertar esses dados para o meu cavalo chegar no máximo de desempenho na data da nacional. Que é igualzinho atleta. Jogador de futebol final de temporada não está rendendo. Se eu errar esse tempo em casa, ele vai chegar na maior competição sem render. Mais em treinamento. Você usa isso? Eu desconheço. Com você aí. Eu não uso nada. Eu não tenho cavalo que manca. De verdade, não tem nada nos meus cavalos. Não tem nada. Se precisar de alguma coisa, aí o Eli vai me indicar aqui. Mas normalmente eu não tenho problema. Com articulação não tem problema com nada. Aí vem o Bigonça fazendo essa pergunta, que vem dentro daquele treinamento que você falou. Você começa a treinar para melhorar os ligamentos, tudo. Qual que é um exercício
trabalho aeróbico. Eu não posso, o cavalo não pode entrar em trabalho anaeróbico. Ele tem que trabalhar, fazer exclusivamente trabalho aeróbico. Só que se você erra a dose da tocada, o cavalo, ele muito facilmente ele passa do aeróbico para o anaeróbico. Mesmo num passo. Então, se você não tiver alguns dados, você acha que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Marquinhos, só para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente, que não sabem diferenciar o que é um trabalho aeróbico do anaeróbico, né? O aeróbico, ele trabalha respirando normalmente, ele não precisa tirar o oxigênio dos músculos, que é o anaeróbico. Isso. Que tipo de exercício seria um exercício anaeróbico? A caminhada. Basicamente a caminhada em baixa velocidade por longos períodos. Mas se você pega um morro, você está andando ao passo, se aquele cavalo ficar ofegante no morro, já mudou. Ele já não está no aeróbico mais. Então eu tenho que cuidar disso. E ele vai ganhando cada vez mais condicionamento e aí sim eu posso começar a aumentar essas velocidades. Basicamente, eu faço uma distância X num tempo X. Depois eu quero fazer essa mesma distância num tempo reduzido. Aí depois eu aumento a distância de novo. Então é distância para depois diminuir tempo. Aumento a distância e depois diminui o tempo. Sempre o cardio respiratório. Batimentos cardíacos e respirações. Como? O parâmetro seu é batimento cardíaco e respiração. Na verdade, para mensurar Alex, até que ponto está deixando de na ser. Na verdade, a gente tem uma certa Para ser anaeróbico. Experiência, a gente consegue. Na verdade, a gente tem uma certa experiência, a gente consegue aproximar bem os resultados. O ideal disso é ter um veterinário acompanhando, fazendo os testes. Que aí coleta sangue para ver o lactato, né? Faz a frequência respiratória e a frequência cardíaca. Em cima desses dados, a gente sabe se a gente está acertando ou não. Daí a importância de um profissional, de um médico veterinário, fazer esse acompanhamento, essas avaliações para a gente. Perfeito. Está acompanhando também os nossos amigos aí, o Vitor, o Bruno, Onça, foi aluno seu aí também, Thales, o Vando lá do SP17, Daiane, muita gente acompanhando aí, eu estou gostando de ver a audiência, a participação. E, Marquinhos, você já falou ao longo da live mas dos tipos de domas, adestramento clássico, o Western e a campeira, qual que você acha que o marchador mais a nossa origem? Tá. Eu acho que o cavalo marchador essencialmente é um cavalo campeiro. A gente conversou mais cedo, eu falei sobre a tradição, né? Aqueles antigos criadores, todos eram campeiros. Todos. O que define a equitação campeira para mim? É uma equitação com uma mão só na rédea. Porque a outra tem que estar livre do trabalho. Certo? Uma confusão que eu vejo que existe é que as pessoas definiram a equitação campeira de uma forma muito simples hoje em dia. Vê um cavalo virando mais ou menos com a rédea fechada, fala que está na campeira. Né? Eu acho que o cavalo marchador ele deve ser apresentado de forma campeira, mas a formação da doma campeira ela pode ser feita usando técnicas mais avançadas. Então eu posso usar exercícios mais avançados, exercícios que não eram essencialmente nossos, para no fim eu ter um cavalo apresentando daquela forma. Se eu tiver que escolher um fim para o marchador, é a equitação campeira. Por quê? Ele está numa mão só, ele está com a nuca alta, que nem a raça quer, né? Se eu for para rédeas, eu estou com a nuca baixa. Natural. Se eu for para adestramento, eu estou com 2 mãos na rédea, montando com 4 rédeas. Então eu posso usar essas técnicas para me ajudar a formar um cavalo campeiro, que eu acho que tem mais a ver com a nossa raça. Perfeito. Marquinhos, estamos aí nos minutos finais, restando 5 minutos para encerrar.
E assim, das várias mensagens que a gente recebeu, tem uma que eu não poderia deixar de ler aqui. Mandando direcionada a você e até a mim. O Bruno trabalha sempre com a gente na Rural Eventos, quando tem oportunidade ele faz estágio com a gente, ajuda, é uma pessoa maravilhosa. E ele mandou aqui: mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz. Mestre não é aquele que faz germinar o saber do discípulo. Mestres são vocês, meus professores e amigos, que me compreendem, me estimulam, me comunicam e me enriquecem com suas presenças, seus saberes e ternura. Eu serei sempre discípulo de vocês, Alex e Marquinhos, na Escola da Vida. Obrigado, mestre. Um forte abraço, Bruno. Eu achei essas palavras dele muito mestre do cavalo, por sempre se colocar humilde, colocar abaixo, buscando saber. Porque você tem uma bagagem muito grande, tem facilidade em ensinar isso. Eu indico o seu trabalho, que seja para treinamento de cavalo, seja principalmente para Ótimo. Então vamos lá. Eu tenho um centro de treinamento, que é um centro de formação profissional e centro de treinamento de cavalos, né? Aqui a gente ministra aulas mensais, aulas em grupo, eu trabalho com cursos modulares, eu dou curso em algumas áreas e eu dou assistência também fora. Então eu trabalho de várias maneiras, né? Curso de doma, de preparação para pista, de cavalo de esporte. Então, eu estou aí à disposição para atender qualquer pessoa. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar no Instagram, no WhatsApp. Se quiser agendar uma visita, nós estamos à disposição. A linha de trabalho, acho que deu para entender um pouco o que é que eu sigo, né? Esse conceito que eu estou sempre atrás, do desempenho de uma forma simples. E é isso. Quem quiser, é só me procurar, estou à disposição. Pessoal amigo aí. A principal característica sua como treinador não é só essa bagagem das escolas que a gente tem de treinamento, adestramento, de ensinamento do cavalo, mas é buscar sempre a compreensão desses. Por vezes compreende mais a gente, é mais inteligente. Obrigado. Tem muita coisa para a gente discutir aí ainda. Não, o pessoal está pedindo para dobrar a live. O que você fala? Eu agradeço todo mundo aí. Tá joia, um abraço. Se estender um pouquinho, não vamos, você que manda. Ué, então vamos, eu vou encerrar essa aqui. Aí, pessoal, estamos voltando aí. O pessoal pediu para continuar a live. Achei muito bom, porque é sempre bom conversar com o Marquinhos, é sempre bom aprender. O Marquinhos tem muito conhecimento. E nós já estamos voltando aí para dar continuidade. Vamos fazer mais meia hora. Vamos fazer mais meia hora aí com o Marquinhos. Quem tiver dúvidas, mande aí uma oportunidade. Nós vamos estender a live aí por mais meia hora, aguardando o convite dele aqui. Manda aí para nós, ok? Galera chegando aí. Silvio, Ricardo, Evaristo, Renata, Geraldo Carvalho, Tavinho, o Lucas Pereira aí. Então todo mundo está chegando. Obrigado pela audiência de vocês. Nós estamos fazendo essa live top com o Marquinhos. Já fizemos 1 hora de live. O Instagram encerra ela com 1 hora.
Então o Juninho tá aí também, um dos melhores apresentadores dessa raça, do Aras PBR, um abraço para eles aí. O Rodrigo Beterraba, só gente boa. Então tô aguardando o Marquinho fazer o convite aqui, ele entrar lá no celular dele pra gente fazer mais meia hora dessa transmissão, que a prosa tava boa, a prosa boa. Quem tiver dúvida aí de adestramento clássico, doma campeira, quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, o Carlão aí, os amigos nossos estão aí do Aras CJ, vai ter leilão logo logo, então mandem as dúvidas de vocês. Juninho, vamos sair para as Copas, meu filho, vamos voltar aos eventos. Aqui, ó, Janete trazendo aqui um chazinho para nós, tá frio pra caramba, aguardando aqui o Marquinho pra gente começar. Vou pedir até a Janete para dar uma ligada para ele lá. Chama ele aí que já entrou. O Igor. Vamos ver, Juninho, né? Fala pro patrão aí, manda ele liberar os eventos para nós. Da parte do Júnior tá liberada, né? A gente tem que fazer. Tavinho aí, ó, pessoa top, companheirão. Tá aí, ó, Marquinhos. Tá? Beleza. Quem dera. Cristiano aí. Falar mais um pouco da Doma Campeira. Beleza, foi boa mesmo. Ele começou a falar ali sobre a Doma Campeira, achei interessante. Que a gente tem essa ideia, né? O pessoal vendeu essa ideia para nós, que juntou a rédea ali, virou para um lado, virou para o outro, é a Doma Campeira. O que é a real diferença dela, né? Ele já vai chamar aqui já. Estamos aguardando ele aqui. Quando começam os eventos no sul de Minas? Se Deus quiser, dentro de 20 dias nós vamos ter novidade para vocês aí. Dentro de 20 dias nós vamos ter a Copa. Pronto, chegou o homem aí. Marquinhos, Vamos lá. Galera agarrada aí novamente. Vamos lá. O assunto, quando é bom, vai rendendo, né? Isso aí, vamos lá. E o pessoal já perguntou aqui, pediu para falar um pouco mais sobre a Doma Campeira, que chamou atenção, e você coberta razão. A Manuela aí agora, entrou também aniversariante, a Manuela do MMTV. Parabéns, Manuela. Aí, Marquinhos é um profissional top, vocês já conhecem ele, já fez algumas transmissões aí pro MMTV. A gente pode explorar mais esse caboclo, pode fazer mais matéria com ele. Marquinhos, fala um pouco mais para nós sobre a Doma Campeira. Doma Campeira, para começar, é a coisa do mundo do cavalo que eu mais gosto, né? Eu acho que o cavalo campeiro, quando ele realmente está bem treinado, é a coisa mais gostosa que tem de montar. Porque o que é um bom cavalo campeiro? É aquele cavalo que desempenha com muito desembaraço tudo numa mão só, cara. Sem colocar dedo no meio, sem ter que artifício para ajudar. Você tá entendendo? Espádua muito solta, sentado na perna, nuca colocada, entendeu? E andando muito. Campeiro é isso. Eu preciso disso no dia a dia do campo. Eu preciso de algumas manobras no campo. Eu preciso de um cavalo que para muito bem e um cavalo que vira muito bem. Agora pensa, para ele fazer isso de forma simples, que é o quê? Só aqui na rédea, ele tem que estar muito treinado, ele tem que estar muito bem feito, porque enquanto eu tenho todas as minhas ajudas para conduzir ele, né? Eu uso a rédea, eu uso a minha perna, eu tenho todas essas ajudas para conseguir fazer, ele não está pronto. Vai depender muito de mim. O cavalo campeiro pronto, ele está basicamente na rédea. Tudo é aqui, ó. Se eu botar uma criança, uma pessoa que não sabe, ele vai executar com todo mundo. E aí que eu ia chegar. 99% das pessoas que não estão no meio do cavalo. Chega lá, tem uma copa de marcha, uma exposição, uma cavalgada, e chega aquele curioso, que é um potencial criador, é um potencial cliente do nosso cavalo. Moço, posso dar uma voltinha? Todos sobem na sela e segura com a mão. E às vezes o nosso cavalo não está preparado para ser executado com a mão só. Exatamente. Então, a doma campeira, naturalmente o ser humano procura ela. Procura ela, exatamente. E veja só, esses cavalos que não estão respondendo, na verdade eles não estão treinados. O processo não terminou.
Porque se ele não vira com facilidade, ele não está ensinado. O equilíbrio não está colocado no cavalo, você está entendendo? Essa é uma referência que o cavalo não está pronto. E aí se coloca aquela apresentação em pista como se fosse o máximo, mas aquilo está engatinhando perto de um cavalo pronto. É isso aí. E qual seria o passo a passo? Não estou falando de tempo. Quais seriam, assim, ó, eu começo a dar uma campeira fazendo tal exercício que você vai ensinar as rédeas contrárias e tal. Como que eu, do começo até o gran finale? Tá. Um mapa assim, resumido da formação de um cavalo. Aliás, eu vou falar uma outra coisa aqui antes. O maior problema que eu vejo na formação dos cavalos é o pessoal começar a mexer com flexões antes de mexer nas espadas. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender, principalmente o povo mais velho um pouco. Antigamente a gente via muito cavalo bom de boca, né? Antigamente mesmo, coisa de 25 anos atrás, 30 anos atrás. Os cavaleiros antigos, metia a mão na boca do cavalo, o cavalo virava para lá e virava para cá, sem curvatura. Uns cavalos reto, pescoço duro, mas a espada saía. Com o tempo, o pessoal começou a flexionar cavalo, começou a amolecer pescoço, antes de fazer a espada movimentar. O que aconteceu? Esses problemas que a gente tem hoje, que o cavalo não conduz bem. Precisa de força para conduzir. Por quê? A espada... O cavalo entra com o corpo para um lado e o corpo para o outro. A espada é mais difícil da gente ter acesso, porque ela recebe todo o peso da frente do cavalo, que é a parte mais pesada. Para ele movimentar, ele tem que transferir o peso para a garupa, para ele levantar as espadas. Se o pescoço está mole e a espada está fincada no chão, o cavalo não vira. Por isso que acontece isso que a gente vê hoje. Não engaja a garupa. Não vai. Ele não transfere o peso para trás. Então eu preciso, para ter um cavalo legal, campeiro ou não, de ter acesso a essas espáduas. E com isso eu já ensino as rédeas de pescoço, a rédea de fora, para depois eu começar a mexer com as encurvaturas, com as flexões laterais. Não adianta eu entrar com flexão no início. Vai complicar a minha vida. Você está entendendo? Então essa é uma das dicas. Show. E a conformação do nosso cavalo parece que ela é feita para esse tipo de doma também. Seria isso? Parece que ajuda. Uma coisa vem junto com a outra. Um cavalo mediolíneo, um cavalo... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O cavalo foi... O manga larga marchador, ele foi formado onde? Em fazenda. Era cavalo de trabalho em fazenda, de caçada. Né? Eu acho que a gente não pode perder, os criadores não podem perder o foco na seleção funcional. Ela tem que caminhar junto com a marcha. Porque aquilo estava enraizado nos cavalos. Sabe? E algumas linhagens, eu percebo que eles têm muita facilidade. Tá? Alguns têm muita dificuldade. Eu não vou falar dessas linhagens que eu entendo que tem dificuldade, mas uma das que tem muita facilidade são os D2 aqui. Tudo que eu dou de D2 vira um gato para trabalhar. E a gente nota que o Sodalto preconiza muito isso também. Ele gosta disso e ele valoriza isso aí. Ele é adepto a esse tipo de adestramentos, né? A prova disso é que tudo que a gente doma lá dos cavalos de sangue dele ficam acima da média. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Olha. E eu não estou fazendo propaganda, porque eu nem conheço o Dalto pessoalmente. Eu sei quem é, conheço a Alice, conheci e tal, mas realmente a tropa é diferenciada nesse sentido, não tenha dúvida. E aí eu já ouvi o pessoal falar, meus cavalos são muito quentes, são meio ardidos. Não é nada, rapaz. Se você souber comunicar, os cavalos estão prontinhos para trabalhar. São umas máquinas. Eu lembro que quando eu fiz curso com você com os lusitanos, e o nosso cavalo descende deles, e o Dalto preza muito essa origem lusitana, essa origem ibérica dos cavalos, e você falou isso. O cavalo ibérico, ele é um cavalo de fibra, foi cavalo criado para a guerra, mas não tem maldade. Vocês fizeram essa pergunta antes, qual que é a diferença de um cavalo quente de um cavalo mau? Explique isso aí para nós, que as pessoas acham que às vezes falam que o cavalo é quente e pensam que ele é maldoso. É por aí?
eu não acredito muito, não vou falar que não exista, tá? Existe sim. Mas a grande minoria dos cavalos são realmente maus. A grande minoria. Observa para você ver que esse cavalo que tem esse comportamento, que as pessoas falam que ele é mau, normalmente ele é muito mais medroso. E por ser medroso, ele se expressa daquela forma para se defender. Então, o que eu quero dizer? Se eu percebo que o meu cavalo é medroso e eu conseguir me comunicar e mostrar para ele, olha, eu não estou aqui para te fazer mal, não estou aqui para te matar, eu começo a reverter essa situação. Em quase 100% das vezes. Mas esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Eu não vou duvidar e não vou falar que eu vou conseguir isso com 100% dos cavalos. Mas a experiência me mostra que mais de 90% dos cavalos, o problema foi do manejo, a gente não soube lidar com eles. Agora, depois de um problema instalado, a coisa é mais complicada. O cavalo ficou veiaco, aprendeu a se defender de tudo. Realmente é mais difícil. Mas normalmente a origem do problema somos nós. Beleza. Olha uma pergunta aqui muito boa do William. Tá aí também o William, amigo nosso de Formiga, de Guapé, que mora em Formiga hoje, Aras CPB, todo mundo participando aí, Ana Boareto. Vejo muitos domadores que fazem um cavalo para eles, sendo que deveriam ser feitos para todos, desde um profissional até uma criança. Na sua escola você trabalha disso aí, né? Cavalo é feito para todo mundo montar. Cavalo é feito para todo mundo montar. O que acontece é que a pessoa vê, se o cavalo realmente não terminou o processo, ele não serve para todo mundo. E a gente tem que levar em consideração, Alex, a particularidade do cavalo. O cavalo é igual gente. Eu vou ensinar o meu cavalo, ele vai compreender tudo, mas tem cavalo que é mais ardente, tem cavalo que é mais frio, tem cavalo que é mais genioso, tem cavalo que é mais birrento, e são características. E essas características devem ser respeitadas. Eu não tenho como mudar tudo. Se a gente tivesse esse poder, eu falo para meus alunos, então tá, eu treino 10 cavalos, vou para Nacional, ganho com os 10, porque vai ficar todo mundo igual se depender só de mim. Não é verdade? Uhum. O cavalo tem uma parcela que é dele. Lógico. Então a gente tem que entender isso. O meu papel é ensinar ele a compreender tudo aquilo que eu falei. De uso das rédeas, de perna, de manobra. Mas uma parcela dele, pô. Perfeito. E muita gente acompanhando aí, mandando abraço, Aras Legal lá em Divinópolis, Bacana. Aras Terra Benta também em Divinópolis. O pessoal aí, Centro-Oeste, acompanhando junto com a gente do Brasil inteiro aqui. E essa questão de aprender essas linguagens, você fala dessa comunicação com o cavalo. No seu curso, você ensina isso, né? Como que é feita essa comunicação? Como comunica com o cavalo? Que linguajar é esse? Isso, começa por aí. A linguagem do cavalo é corporal, né? Existem algumas técnicas que a gente utiliza para ensinar o cavalo algumas coisas. A leitura corporal ele faz de forma natural. O meu posicionamento, a minha maneira de caminhar, o meu jeito de olhar, o jeito de eu me movimentar, isso ele entende, né? Mas e o resto que eu preciso de ensinar? Né? O cavalo precisa de aprender, é natural do cavalo ir contra qualquer pressão constante que a gente fizer nele. Então eu preciso de ensinar ele como que ele vai reagir perante essa situação de uma pressão, por exemplo, da espora encostar, da rédea encostar na boca. A tendência é ele ir para cima de todas essas pressões. E aí a gente começa a trabalhar aqui com um conceito que chama busca do alívio. O cavalo buscar o alívio é diferente de sair da pressão. O cavalo sair da pressão ele não tem opção. Eu ponho a pressão, ele tem que sair de qualquer maneira. Uma pressão tanto física quanto mental. Agora, quando eu vou trabalhar no conceito da busca do alívio, eu dou a opção do meu cavalo errar. Parte dele encontrar a saída das coisas. E o que é legal disso é que quando o cavalo começa a aprender essa busca do alívio, ele fica muito mais disponível para o aprendizado.
ele começa sozinho a buscar as coisas. Então você desperta um aprendizado no seu cavalo. Desperta dele a curiosidade. Ele começa a buscar. Ele percebe que você estimula ele a tomar decisões. E ele começa a buscar isso e, de repente, a coisa começa a fluir. Você começa a ter um cavalo que fica muito fácil de treinar. Isso é ensinar. Que eu falei lá no começo. Uma coisa é ensinar o cavalo e uma coisa é fazer o cavalo fazer. Fazer o cavalo fazer é muito fácil. Agora, ensinar o cavalo realmente não é tão fácil. O problema está aí, né? Que muita gente ensina a fazer até pela dor, né? Claro. Pelo castigo. Então, aí não é ensinar, né? É fazer, fazer. O cavalo não aprendeu, ele não tem opção. É fazer, fazer. Isso não tem. Isso A Ana não é Boareto interessante. não é interessante, inteligente também, né? A Ana Boareto fez uma pergunta aqui, que o que você acabou de responder abrange um pouco isso. Que é, Marquinho, não estou conseguindo colocar a cabeçada no meu cavalo. Uso docilidade e racionalidade. Nunca aconteceu. Este é o meu primeiro animal que acontece. Pode me ajudar, amigo? Ela não está conseguindo colocar a cabeça no animal. O que pode estar acontecendo? Então, a primeira coisa que ela tem que tentar descobrir é em que momento que o cavalo começa a ficar reativo. O porquê que ele fica reativo. Né? O cavalo, quando ele tem esse tipo de comportamento, muitas vezes ele já está reativo de você chegar a mão perto do focinho. Se você começar a subir a mão da cernelha para a nuca, eu tenho que ver em que altura o cavalo já teve a primeira reação. Mas a reação que eu falo demais para os meus alunos. Eu tenho que ter uma leitura do meu cavalo micro. O que eu quero dizer? Eu quero trabalhar, descobrir e trabalhar com micro problema para eu ter micro soluções. Então, quando o meu cavalo já não deixa eu pôr a mão na orelha, provavelmente isso aí já explodiu. Então, se eu identificar aonde que é a primeira reação que ele tem, mas uma reação desse tamanhozinho, eu não estou esperando ele reagir assim. Eu comecei a subir a mão. Ele movimentou a cabeça de um jeito que não é confortável, mas muito pouco. É a partir dali que eu começo a trabalhar. E não no foco da orelha, não no foco da boca, que eu estou lá no olho do furacão, você está entendendo? Então, eu vou identificar onde ele dá as primeiras reações, começo a fazer... eu posso fazer um jogo com ele, que eu esfrego a mão onde ele gosta, vou onde ele não gosta e tiro rápido. Eu posso usar stick, eu posso usar a bandeira, mas com uma intensidade baixa, onde ele começa a ter o problema. Aí que é a questão da história. Aí, a hora que ele aceitar aquilo, eu vou avançar mais um pouquinho. Ele ganhou a confiança, percebeu que não tem nada de mais, eu avanço mais um pouquinho. Não adianta ir direto na orelha, que a gente vai entrar num embate com o cavalo. Seja, eu dei o exemplo da nuca, pode ser no focinho, não importa onde for. Identifica o menor problema e começa a trabalhar nele. Tem algo errado, tem que ficar. Como? É um sinal que tem algo errado e eu posso descobrir isso para ter que trabalhar esse problema. Repete aí, Alex. Marquinhos, esse não deixar pôr o cabresto é um sinal que está havendo algo de errado. Sim. E você tem que identificar onde está esse algo de errado para ganhar confiança. Exatamente, começar com onde ele deu o menor problema e não o maior problema. Eu não vou no olho do furacão, eu vou no começo do problema. Maravilha. Entendeu? Olha, muita gente aqui acompanhando, mandando abraço. Luan Pedro, o Carlos Gustavo, também aqui o Silvio, né, do Aras SRM, também SMR, pessoal top aí acompanhando a gente. E o Juninho Ferreira, ele é um dos apresentadores do Aras PBR, é um cara que busca sempre esse saber, está sempre buscando conhecimento, um cara top. E um dos melhores apresentadores da raça, e ele pediu para falar um pouco sobre assimetrias, exercícios. Você fala, sempre eu lembro lá do curso, o cavalo tem que ter retidão, né? Então, quais são os exercícios que permitem isso, ou que vem atrapalhar não ter um cavalo direito, essas assimetrias? Tá. Então, vamos lá na base da coisa. Quando a gente tem os primeiros problemas de assimetria na doma, elas não, na verdade, não, aquele torto que o cavalo apresenta não é o torto natural dele, não é um problema real de assimetria, é um problema de desequilíbrio.
quando a gente começa a montar no cavalo. Então a gente tem que separar isso, tá? Se for nessa fase, eu não faço nada. Eu espero o meu cavalo reestabelecer o equilíbrio, tá? E aí eu vou seguir uma escala de treino para 1 hora eu mexer com a retidão dele. Essa escala de treino, o que é? Ritmo, primeiro, descontração, contato, impulsão, retidão. A retidão que eu mexo com a simetria. Para eu mexer com a simetria, eu tenho que mexer com impulsão. Tá? O processo natural é esse. As ginásticas para corrigir a simetria são os flexionamentos laterais. Aí eu tenho ceder a perna em todas as variações, que eu tenho ceder a perna com a cara ao muro, ceder a perna na meia diagonal, ceder a perna na diagonal, ceder a perna no círculo e contracedência a perna no círculo. Só no ceder a perna tem 5 variações. Depois eu vou para a espada adentro. Nossa! Depois eu vou para o traver, para o renver e por último o apoio. O traver e o renver são apoiares, que é onde o cavalo movimenta lateralmente a favor, ele põe a encurvatura a favor do movimento. São as últimas flexões. Essas são as ferramentas que eu tenho para lidar com a simetria do meu cavalo. Ou seja, mais uma vez, analisar o que está acontecendo e usar da gama do conhecimento para ir adequando aí ao animal. Essa ordem que eu disse, que eu falei, é em ordem de dificuldade. Então eu vou introduzindo, tá? Opa, eu consegui a retidão no cavalo marchador, tá ótimo. Vou parar por ali. Não precisa de um cavalo de adestramento, eu preciso de um cavalo de rédeas, eu tenho que ter mais flexões, então eu vou insistir. E um erro, Alex, eu vou aproveitar e falar aqui, que eu tenho visto, a pessoa aprende uma flexão, faz em casa e o cavalo não fica legal. E outra coisa que eu falo para meus alunos, eu estou dando a chave de boca e a porca. O tanto que você vai apertar vai depender da sua experiência. Eu estou te dando a ferramenta. O tanto que você vai usar ela, você tem que ter observação e experiência. Se você passar do ponto, você pode estragar. Se você não fizer o tanto suficiente, o cavalo pode não melhorar. Então, aí que vem a experiência. Lembrei, eu fiz um curso com o Alan Vilaça e tinha um companheiro nosso do curso, o Emerson, e falou que ensinou a fazer o exercício de espada, né? Adentro, e o pai dele gostou do exercício, chegou na casa, só treinava o cavalo, um mês o cavalo, todo dia, ficava o dia inteiro fazendo aquele exercício, mas acabou com o cavalo. Então, assim, exagerou, né? A dose, o aperto da porca aí. E flexão é uma coisa, hein? Se for para fazer, se não for fazer muito bem feito, não faça. É preferível não fazer. Se você não souber fazer assim na pinta, não faça. Tá aprendendo, pede alguém para ajudar, olhar do chão, porque senão o cavalo começa a ficar veiaco e começa a usar aquilo para fugir de um monte de coisa depois. Olha aqui, muita gente acompanhando a gente aí, o Eduardo Venturioli, o Vitor Daniel, a Rúbia, o Bigonça aí, o Wellington, e o Juninho falando aí, estamos tentando, mas o Juninho é fera, tem certeza. Juninho, ó, fala com o Júnior aí, conversa com o Marquinhos, que é um cara que vai somar demais para a equipe PBR, aí vocês podem ter certeza, contrata a consultoria dele, vale a pena, se vocês gostam de o Marcelão, a galera aí que gosta de trabalhar na técnica, vocês vão estar muito bem servidos. E o Maxwell falou aqui que ele tosa o cavalo de 15 em 15 dias. Qual uma forma de fazer a orelha com a maquininha sem usar cachimbo e sem sedativo? Existe? Então, gato, eu não... vou falar a minha realidade. Eu não faço a orelha dos meus cavalos. Começa por aí. Mas vamos lá. Qual que seria um procedimento para a gente começar a mexer dessa forma? Vou dar um exemplo desse burro que eu comprei. Chegou aqui sem cabrechear e você não encostava a mão nele. Para dar primeiro vermífugo nele, eu demorei 60 dias. Por quê? Porque eu não queria expor ele à situação de colocar o vermífugo na boca dele e criar uma situação embaraçosa. Então, primeiro eu cabrecheei, depois eu fiz ele aceitar eu colocar o meu dedo na boca dele, que não deixava. 60 dias depois que eu fui conseguir fazer sem trauma, sem problema. Para tosar, eu gastei, na terceira vez que eu fui tosar, que o toso saiu. Porque toda vez que eu ia, eu mexia a tesoura e ele não deixava. E eu não entrava em embate. Então, o que eu fazia? Eu pegava essa tesoura, chegava do lado dele, depois que eu escovava, antes de selar e tal,
mexia a tesoura do lado dele, ele reagia todo. Aí eu ia para uma distância que ele aceitava a tesoura, que é a zona de fuga, que a gente chama, né? Eu identificava essa zona de fuga e trabalhava de fora dela. E ele aceitava, eu aproximava, que foi o caso que eu falei para Ana. Fui chegando aos poucos. Aí, quando eu comecei a tosar, ele dava problema, eu parava e ficava aquele toso feio. E fui assim até ele perceber que aquilo que eu fazia não ia oferecer risco. Então eu não vou conseguir pegar um cavalo e meter a máquina na orelha dele da noite pro dia e ele vai deixar. Ele tem que acostumar primeiro com o som da tosqueadeira de longe. Depois ele tem que acostumar com aquele som perto da cara, perto da nuca, de fora da orelha, só na pontinha da orelha, só no contorno da orelha, para um dia ele deixar eu ir lá dentro. Não tem receita, não tem uma mágica. Se não fizer isso, ele não vai deixar. Entendeu? Top. Para nós e a live é sua, fica à vontade. Então, Alex, eu acho que a gente pode agendar uma próxima live. É o que você falou, se a gente ficar puxando aqui, não vai acabar. Né? Todo mundo gosta do assunto, eu adoro ficar falando, mas vamos agendar uma próxima, né? Com o pessoal aí, a gente puxa outros temas, né? Não, beleza. O pessoal está falando até que meu áudio cortou. Você me escutou? Eu escutei quase tudo. Ah, então tá com esse problema de áudio aí. É. Mas, enfim, então vamos deixar para uma próxima live, até porque está tendo esse problema do som. Muito Eu obrigado. que agradeço. Vou salvar aqui para o pessoal acompanhar depois. E nós vamos marcar aí para o próximo mês, a gente faz uma. Muita gente boa agendada aí. E nós vamos repetir. Bora. Tá joia? Estou à disposição aí. Muito obrigado. Um abraço, gente. Valeu, um grande abraço. Valeu, tchau.